Estamos aqui direto do Rio de Janeiro para conversar com ele, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho Boni, que construiu a televisão brasileira com qualidade internacional. Não perca, que eu volto já. Bom, como eu disse no início, estou aqui ao lado deste genial Boni. Boni, obrigado por nos receber aqui no teu escritório. É um prazer. Vir para o Rio de Janeiro é sempre um prazer para mim, viu? É claro, você vai encontrar uma cidade com tantos problemas como todas do mundo, mas com uma natureza fantástica. Fantástica, né? Incomparável. Incomparável. Boni, eu procurei me preparar para fazer a entrevista com você, vi várias. Certo. Mas eu gostaria de conhecer a história da sua vida. Se parece que começou com 12 anos. Você nasceu em Osasco, né? Nasci em Osasco. A partir dos anos, me conta, qual foi o teu sonho que você perseguiu? Meu pai era dentista, meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Se não, eu seria dentista em Osasco. Talvez jogador do Audax. Melhor ainda, né? Mas de qualquer forma, como meu pai primeiro era calouro de rádio, e depois ele foi contratado para ser acompanhador de calouros. E meu pai era tão ruim como calouro, que ele tinha uma habilidade tão grande no violão de se acompanhar e de perseguir os tons que ele tinha, e de forma que o Rago o convidou para fazer parte do regional da Rádio Cultura em São Paulo, onde ele fazia os programas do sábado, chamado Peneira Rodini. Ele convidou ele para acompanhar, ele achou que ia cantar, provavelmente. Não, ele pensou que estava sendo contratado como cantor, mas ele era muito ruim, ele foi mesmo contratado como violonista. E aí você o acompanhava? Acompanhava a partir dos 4 anos de idade, eu ficava lá na área de controle da técnica, né? Olhando o pessoal mexendo naqueles botões e tal, e eu passava a mão naqueles scripts do programa, levava para casa. Eu praticamente aprendi a ler no script de rádio. Hoje já nasceu dentro da comunicação. Eu nasci. Depois, quando meu pai morreu, eu fui levado para outras coisas, para estudar no colégio interno, coisas desse tipo, mas quando eu terminei o meu ginásio, eu resolvi correr atrás daquilo que eu tinha paixão, que meu pai tinha me ensinado, que era o rádio. E como é que você começou? Qual foi a primeira oportunidade? Eu vim para o Rio de Janeiro, minha família no Rio de Janeiro. Eu tinha uma tia que também gostava de rádio e era cantora. Trabalhava na Rádio Continental. Ela tinha um programa à noite na Rádio Continental. E ela acabou casando com um dos 4 As em Coringa, com o Zé Permínio. Então eu achei que ali era um ambiente para eu conseguir alguma coisa. Mas não foi por aí, não. Foi por um outro tio meu. Eu tinha um tio meu que era o Zé Ito. Ele era um jeito assim, mais ligado à parte intelectual, e ele fundou uma editora. Nessa editora, ele era um homem de uma capacidade de identificar a qualidade de autores e tal, mas um péssimo negociante. E nessa editora ele conseguiu descobrir 2 novos talentos naquela época. Um deles, Nelson Rodrigues, o outro cara, Dias Gomes. Então, o meu tio, mesmo com esses 2, abriu a editora e foi à falência. Você vê que a competência era total, né? O negócio dele para negociar não era o forte dele. Mas o meu tio me pediu ao Dias Gomes, que era diretor da Rádio Clube do Brasil nessa época, que me deixasse fazer um treinamento na rádio, que eu queria aprender no negócio de rádio. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14. 14 anos. Aí o Dias me perguntou, o que você quer ser? Eu quero ser diretor da rádio. Eu disse, eu quero só isso? Eu digo, só. Então você fica me acompanhando aí, veja o que eu faço, e você me acompanha. Eu levei aquilo tanto ao pé da letra, que o Dias Gomes ia no banheiro, eu ia junto. Ele subia para o auditório, eu ia atrás. E o Dias foi ficando tanto irritado com essa situação, de qualquer dia eu estou na cama com a Juliette Klein, você está no meio. Você seguia, ele deu ordem. E essa coisa, o Dias começou a reclamar do fato de eu grudar nele mesmo, né? E um dia ele disse que estava andando na Avenida Rio Branco e eu não estava lá. Mas ele estava andando na Avenida Rio Branco, ele olhou para trás e falou, sai daí, Boni! Achou que você tivesse. A paranoia estava total, né? Eu não estava lá. Quando ele chegou na rádio esse dia, ele falou assim, olha aqui, não dá mais, eu não te aguento. Então eu vou pegar, você tem um amigo meu muito inteligente, muito criativo, criador de filmes e de rádios e tal, e tem uma escola de rádio na Rádio Roquete Pinto, chama-se Berlier Júnior, que era um gênio do rádio naquele tempo. Então ele falou com o Berlier e eu fui estagiar
Foi desse curso de rádio da prefeitura. Eu fui para lá, e lá eu tinha a vantagem de mexer em tudo, né? Mexer no microfone, escrever. Então aí não havia ninguém que dissesse, não faça isso. Porque afinal de contas era uma escola experimental. E eu me atrevia a escrever. Escrever programinhas, botava sonoplastia, copiava os scripts que eu via. Naquele tempo que eu tinha 4 anos de idade, a forma de escrever. E eu brincava lá na rádio. Os programas iam ao ar, porque eram programas de alunos da escola, sem nenhuma responsabilidade. Mas aí um dia eu estou lá no estúdio da rádio, aparecem 2 senhores lá, muito bem vestidos, e disseram assim, nós somos da House Agency, da agência doméstica, da Todd. E queríamos contratar para você escrever um programa assim de juventude. Te contratar já. Para pessoas da sua idade. Queríamos que você escreve direitinho, conhece essa mecânica e tal. E naquele momento eu falei, tudo bem, eu achei que era uma coisa interessante. E tinha um cachê. O dinheiro que eles ofereceram, que era uma porcaria na época, para todo mundo, para mim era uma fortuna. Eu falei, eu estou nisso aí. E eu não sabia para que rádio fazia aquilo. Mas naquele momento assim, eu vivia todos os sábados e domingos na Rádio Nacional por causa dos meus tios. Então o meu sonho seria um dia, depois de mais algum tempo, talvez em 10, 20, 30 anos, um dia poder trabalhar na Rádio Nacional. E eles me chegaram, o programa é para a Rádio Nacional. Nossa, aí eu falei, puxa vida, não posso acreditar. E era para a tarde da Rádio Nacional, às quintas-feiras, era um programa endereçado aos colégios, nessa minha faixa etária. E ele fazia uma vez por mês um programa ao vivo de um colégio do Rio de Janeiro. Então eu comecei, orientado por eles, com relação a formatos e coisas desse tipo que eu não dominava, comecei a escrever o programa e eu interpretava também uma parte. Imagina você, com 14 anos de idade, a Rádio Nacional era meu sonho, e eu, nos estúdios da Rádio Nacional, com plateia, lá no 22º andar do já escrevendo os programas inteiros. Então eu fazia o programa aí, com outros atores, escrevia o programa. Então eu estava no auge era o que você queria. Satisfação, né? Estava rindo de orelha a orelha. Né? Imagino. E aí chegou lá o Manuel de Nóbrega e ele estava procurando pessoas, porque a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ia abrir em 1952. Então o Nóbrega estava procurando pessoas que estivessem no Rio de Janeiro, que não fossem tão proeminentes, que a pessoa estivesse começando para poder formar o cast da Rádio Nacional de São Paulo. Ele foi lá. E ele foi lá no programa de sábado, lá e me viu, chamou, e disse assim, você gostaria de voltar para São Paulo? Eu disse, gostaria. Por que voltar para São Paulo? Porque eu soube que você é de São Paulo, que a minha senhora frequenta o Instituto de Beleza da sua tia na Pompeia, eu moro na Pompeia, e ela falou para mim, se você for ao Rio procurar alguma coisa, dá uma olhadinha no meu sobrinho. Então eu adorei o seu trabalho, então se você gostaria de vir, eu digo, para fazer o quê? Se você seria meu secretário e de escrever parte do meu programa. Para mim era um upgrade. Eu largava de escrever programa juvenis, né? E escrever programas normais e abrir a Rádio Nacional de São Paulo. Era um upgrade. Então eu tinha muito interesse nisso. Por outro lado, a televisão, que tinha sido inaugurada em 1950, tinha em São Paulo uma consistência. Eu ouvia falar, eu às vezes ia a São Paulo e ficava assistindo. Então eu estou mais próximo da televisão. Então ir para São Paulo é uma coisa que me interessa. Então eu fui para São Paulo. Trabalhei com o Nóbrega, acho que... Trabalhei com o Nóbrega um ano e pouco. E foi um aprendizado, eu imagino. Aprendizado, foi muito bom. Ele me ensinou muito. E nós tínhamos até... Me orgulho disso, porque tinha horas que ele pegava um quadrinho, ele não sabia se ele escreveu ou se eu tinha escrito. Que coisa. Então, às vezes ia para o ar com o nome dele e eu reclamava, fui eu que escrevi, disse, não, mas você vai, o outro que eu escrevo, você põe o seu nome. Porque os estilos ficaram muito próximos. E o Nóbrega me ensinou muitas coisas, inclusive questões de vida, questões de caráter. Ele era uma pessoa muito interessante. Mas um dia eu fui chamado, assim, eu achei que era um trote. Fui chamado pela Tupi e pelo Teófilo de Barros Filho, que era o diretor-geral artístico das associadas, rádio e televisão. Nossa. E queria me contratar, sem eu conhecer ninguém,
sem saber de ninguém, e eu achei que aquilo era um trote. Ele me deixou um telefone, primeira coisa que eu fui, listas amarelas. Era o telefone da Tupi mesmo. Aí eu liguei, a secretária me atendeu, eu falei assim, eu queria saber se esse telefone é do doutor Teófilo Barros Filho. Eu queria confirmar com ele amanhã um encontro às 6 horas da tarde, assim. Está confirmado, mas seja pontual. O doutor Teófilo é muito pontual. Eu falei, então é verdade. É verdade. E lá foi cheguei lá na Tupi e eu encontrei com o Teófilo e o Cassiano Gabus Mendes. Eles queriam que eu escrevesse não só para a rádio, mas também para a televisão. Nossa Senhora. E eu fiquei com dúvida, porque deixar o Nóbrega naquele momento era difícil. E eles disseram assim, você tem que assinar o contrato agora. Você não pode sair para fora. Eles vão segurar lá na Rádio Nacional. Vocês vão cobrir a oferta. Eu ganhava, na realidade, vamos dizer assim, ganhava R$1.000, ou mil cruzeiros, ou R$1.000. Era para 6, era de 1 para 6 a proporção. Nossa. Então eu falei assim, você é pegar ou largar? O Nóbrega te incentivou aí? O Teófilo me disse um argumento que para mim foi muito importante. O Cassiano tem 23 anos. Você tem 18 anos. Então é um negócio que está começando. Vem para cá porque não adianta você ficar lá na Rádio Nacional, porque aquilo, o rádio é uma coisa que vai acabar daqui a pouco, vai ficar decadente, as pessoas são mais velhas. O seu diretor aqui vai ter 23 anos. Eu falei, fazer televisão, essa coisa de eu acabei assinando o contrato. Para comunicar isso para o Nóbrega foi uma dificuldade. Imagino. E ele ficou por conta. Uma coisa que eu não contei lá, mas estou te contando aqui, ele tinha um cachorro, botou o nome do cachorro de Boni. Mas depois disso nós voltamos. Essa ninguém sabe, hein? É exclusivo do nosso programa. Inédita. Mas ele estava bravo com depois você. fizemos as pazes. E ele achava que ele tinha me ensinado muito, e era verdade. Mas eu tinha como dependentes meus, meu irmão e a minha mãe. Então eu tinha que sobreviver. E com o dinheiro que eu recebia da Nacional não dava para sobreviver. Não dava. Então foi uma questão, primeiro, de atração pela televisão. Lógico. E segundo, de sobrevivência. Mas o Nóbrega entendeu isso mais tarde. Nós ficamos muito amigos, eu sou muito amigo do filho dele. O Carlos Alberto. Mas esse episódio foi com a história inédita. Essa é inédita. Exatamente. Mas depois... Aí fui para a TV Tupi, fui escrever quadrinhos na Rádio Tupi, que era um programa do J. Silvestre no Cine Oasis, que era chamado Caravana da Alegria. E eu na televisão, inicialmente eles me deram lá uns papéis de 5ª categoria para interpretar, mas eu ator nunca fui. Mas chegou a interpretar? Eu fazia o Pé de Coelho do Falcão Negro, e um dia eu fiz uma peça onde eu fazia um jornalista e descobri um sequestro de um grande regente, chamava-se o Maestro. E eu entrei em cena, eu tinha que achar a gravata de borboleta do Maestro na casa do empresário dele, que era o sequestrador, para poder promover o Maestro, entendeu? Mas eu entrei na cena e não achei a gravata. Não tinha gravata nenhuma. Aí eu comecei a virar móvel para um lado e para o outro. Não sei o quê, eu vou achar a prova, não sei o quê, faz sério, né? Então isso todo mundo acerta, o cameraman, todo mundo dava risada. E era um drama, era uma TV de vanguarda, era uma coisa dramática. Ao vivo? Ao vivo, ao vivo. E aí? Eu comecei a virar aquele troço todinho, até que eu cortou o som e o Cassiano falou assim, abaixa que eu vou jogar a gravata. Mas vamos jogar a gravata. Baixei, peguei a gravata, tá aqui a prova. Isso foi era na casa do empresário. O empresário dele que eu encontrava a gravata. Está aqui a história, está aqui resolvida. E terminava a peça. O sequestrador é o empresário. Eu que terminava a peça. Mas a peça demorou mais uns 15 minutos no ar, só da minha parte procurando a gravata. E todo mundo ria. Daí o Cassiano disse, olha, você faz uma coisa, vai escrever humor, vai ser comediante, nunca mais na sua vida se meta como ator. Eu digo, mas não fui eu que resolvi, não pedi para ser. Vocês pediram. Vocês me mandaram, mas sai fora disso, você é um horroroso. Eu disse, mas pô, todo mundo estava rindo, eu também estava rindo, mas era um drama. Pô. E foi assim que eu acabei minha carreira de ator. Rapidamente. Depois, mas aí um dia eu estou lá na Caravana da Alegria e chega lá o Fernando Severino, que era o diretor comercial da TV Tupi, um sujeito extremamente inteligente, muito hábil, elegante, educado, fino. Chegou assim, olha, eu queria fazer uma proposta para você, você escrever
uma família, não havia nem a família Only Family dos Estados Unidos, nem havia nenhuma família na televisão brasileira. É uma família que tem os seus problemas, e esses problemas dela são resolvidos através de produtos que ela compra na Sears. Tem um conflito e ele resolve com um produto. Você quer escrever isso aí? Vamos pensar. Estava lá dentro no saguão do cinema. Então, vamos almoçar. Tinha o filé do Moraes ali em São Paulo, na Praça Júlio Mesquita. E eu fui com ele almoçar e tinha uma cadeira vazia. Eu falei, temos mais um convidado. Tem o Cassiano, que quer almoçar com a gente, que quer conversar com você. Daí o Cassiano, eu tenho visto seus quadrinhos na rádio, na rádio. Eu gosto do seu estilo de escrever, e tal. Você podia escrever essa novela. Essa novelinha, que é, na realidade, quase um merchandising, né? Então, assim, com produtos sociais. Meia hora por semana, terças e quintas-feiras. Em que horário? Cheguei a ser 2 horas da tarde, coisa assim. Não, às 8h30, depois do Repórter Extra. Eu falei, isso é uma doce irresponsabilidade. Sua, do Cassiano e do Fernando Severino. Como é que um cara de 18 anos de idade pode assumir a redação comportamental de uma família? Não, vai dar certo, você escreve aquele negócio. Então eu acabei escrevendo a família Sears e deu muito certo, porque nós conseguimos fazer com que cada programa promovesse as vendas na Sears, né? Então, quando eu estava escrevendo até meu livro, eu disse para o Fernando Severino, que logo depois veio a morrer, Fernando, se você que inventou o merchandising na televisão brasileira. É verdade. Disse, não fui eu, não. Foi contra-regra da TV Tupi, que muito antes de eu pensar em merchandising, ele já virava a geladeira de frente para a câmera. E os contra-regras da televisão, ao montar o cenário, já recebiam dinheiro por fora para botar as coisinhas lá. Assim que nasceu, outra coisa inédita, assim que nasceu o merchandising da televisão. O merchandising da televisão nasceu com os contra-regras expondo os produtos para as câmeras e recebendo um dinheirinho dos fabricantes. Por debaixo do pano. Bom, os nossos primeiros 15 minutos se esgotaram. Não perca o fio da meada, não, que a gente volta com a segunda parte da história do mês. Se tiver terceira e quarta parte, é um prazer ficar aqui com você. Lá. Então aguarde, voltamos já. Pois é, segunda parte da entrevista com Boni. Boni, você estava falando do merchandising da TV. Então, essa parte da TV Tupi, eu fiquei restrito aí. O Homero Silva me pediu para tomar conta do Grêmio Juvenil Tupi. Então, eu fiquei com a rádio, o Grêmio Juvenil e a família Sears, e atuando de Falcão Negro, o pé de coelho do Falcão Negro. Que era o José Parisi, não era o Falcão Negro? José Parisi. Eu chegava lá e dizia, olha aí, eu vi não sei o que, o Falcão Negro. Inteiramente inexpressivo. Mas estava lá, o Péricles Leal que me colocava lá como ator. Bom, mas de repente eu me conheci o Roberto Cotreal, e o Roberto Cotreal tinha sido convidado para ser diretor artístico da TV Paulista. Então, o Roberto era uma pessoa muito simpática e nós nos identificamos porque ele era muito amigo do Zé Carioca, que é o Zé Patrocínio de Oliveira, que havia ido para uma caminhada com o Bando da Lua para os Estados Unidos. E o Zé Carioca era amigo do meu pai. Eu conheci o Zé Carioca. E o Zé Carioca tocava junto com um conjunto que meu pai tinha lá, amador, que era o Chorões de Presidente Altino, onde tocava o Garoto, tocava o Zé Carioca. Meu pai, um deles, era o único amador. Mas aí eu me tornei tão amigo do Roberto Cotreal que me passou a mão no telefone, me botou para conversar com o Zé Carioca, então a minha amizade com o Roberto ficou muito intensa. E o Roberto me convidou, vamos para o Paulista? Eu digo, vou fazer o quê? Eu estou começando aqui. Não, você vai ser assistente da direção. Estou começando na TV Tupi, falei, não, você vai lá, você faz tudo que você quiser lá. E eu aceitei, eu saí da TV Tupi, mas eu fiquei surpreso ao chegar na TV Paulista, porque os estúdios da TV Paulista eram de tal tamanho que hoje existe lá uma tinturaria do japonês e não consegue acertar a encomenda porque essa tinturaria é muito pequena, ali na Avenida Paulista. Então, parecia que é uma coisa pequenininha. Outra coisa que foi muito curiosa, para nós que conhecemos e gostamos da publicidade, é que eles não pensaram que a TV Paulista tivesse que exibir comerciais. Então não tinha projetor de cinema, nem tinha projetor de slides. O slide era colocado no transmissor, chamado Luiz Nardini, e tinha a habilidade de jogar um slide e pegar rapidamente. Então é um negócio mecânico. E o Telecine, existia na realidade uma parede onde o Bellhauer, Telecine comum, projetava aquele negócio na parede
e o câmera, eu pegava na parede e ficava com a câmera enquadrando o filme. O filme na parede. Naquele tempo existia até diretor de TV de filme. Eu lembro do Antonino Seabra, que eu sentia assim, olha que bonita a Elizabeth Taylor. E aproximava, dava um close na Elizabeth Taylor dentro do filme. Quer dizer, era uma loucura total. E comercial só com garota propaganda, que era o que existia na época. Lucy Reis, outras bonitas. Para fazer comerciais, que eu fui montar uma linha de comerciais, você tinha que pegar os filmes, 16 milímetros, editar todos eles juntos, fazer um strip completo e exibia na parede com câmera bem enquadrando um comercial na parede. A imagem era horrorosa, o som terrível. Imagino. Eu achava aquilo meio injusto com o cliente, mas era o que tinha. E quando eu fui perguntar ao diretor de engenharia, que era o Milagres, por que não tinha recurso de exibição comercial, ele falou assim, não, o senhor está enganado. Isso aqui não é uma empresa de publicidade. Isso aqui é uma televisão, aqui não tem nada a ver com comercial. Nada a ver. Isso aqui é para fazer programas, Então, lá por entrevistas, os artistas. Os comerciais, as pessoas anunciam, agradecem os anunciantes, o patrocinador, coisa desse tipo. É assim, Então, não dá. Não dá. Lá eu fiquei algum tempo na hora de ir embora, salário nenhum, não havia. Mas havia, na montagem da emissora, eles haviam vendido alguns programas que haviam sido pagos em permuta. Aí descobri a terceira parte da coisa. Lá o merchandising descobri a permuta. Mas eu era muito moço, não tinha dinheiro, não tinha coisa nenhuma. E o que tinha? Pneu. Eu não tinha carro. Não faço pneu. A única coisa que eu encontrei lá possível de usar eram passagens do Expresso Brasileiro entre Rio e Santos, entre São Paulo e Santos. Então eu aceitei. E bolei o sentido, quando chegava na quarta-feira, eu ia lá no Expresso Brasileiro e comprava todos os ingressos da sexta. Eu sabia que o pessoal ia descer para São Paulo. Então, se custava R$30, por exemplo, né? O ingresso do ônibus, eu vendia por 40. Então eu ganhava 2 vezes. Eu consegui aumentar meu salário vendendo. Alguém tinha espírito comercial lá. E quinta-feira, passava ali a noite de plantão na Avenida Ipiranga. Ali vendendo ingresso do Expresso Brasileiro para poder sobreviver, né? Mas eu não quis ficar na TV Paulista porque não havia recurso, não havia nada, aquela coisa não tinha sentido. Fizemos algumas coisas lá, fizemos Silveira Sampaio, tinha lá o mapa Imovetone, feito pelo Roberto Cotiel. Tinha coisas engraçadas na E depois você saiu de lá e aí? Foi para onde? Eu saí de lá porque o Roberto, que tinha me levado, se sentiu responsável por esse processo. Eu queria voltar para a TV Tupi, não tinha jeito, havia naquele momento um convênio. Eu quis ir para o Bolota Júnior, que me levava para a Record, mas era impossível porque o convênio não permitia. Então o Roberto Cotiel me levou para escrever contracapas e textos na CBS e na RGE. Então eu fiquei conhecendo o Zé Scatena. E comecei a trabalhar, fazer jingles, fazer coisas assim, aprendendo a fazer isso aí. Ali na rua Paula Souza, na RGE, onde ficava a Rádio Bandeirantes. E também eu ia lá na Rádio Bandeirantes e fazia textinhos comerciais para o intervalo da Rádio Bandeirantes. E comecei a fazer freelance. Saiu da merchandising, eu freela. Eu descobri o freela. E lá naquele ambiente ali, as pessoas falaram, você tem que arranjar você é um cara que trabalha muita coisa, você conhece música, conhece texto, conhece o quê, você devia procurar um sujeito chamado Rodolfo Lima Matos. Porque esse cara, todo mundo trabalha com ele, você tem que mostrar o seu trabalho para ele. Eu já tinha feito alguns textos, eu fazia o RB 55 junto como redator, auxiliar do Oswaldo Molles, que criou o 55 na Rádio Bandeirantes. Então assim, eu fazia jingles, fazia coisinhas assim, escrevia contracapa, dirigia gravações na RGE. Então me disseram, olha, o Rodolfo está precisando de um chefe de rádio e televisão. Então, como é que você achou o Rodolfo? Porque era um mito, eu né? não falava com o Rodolfo lá. Então eu fui lá procurar o Rodolfo, fui atendido por dona Mura Fishman, que era assistente do Rodolfo, e ela me fez uma ficha. Me tratou assim como
Pedindo emprego. Eu vou fazer a ficha, fazer por fazer. Você é muito novo para o cargo, não é isso que nós estamos precisando, mas faz a ficha aí. Tudo bem, você tal. Eu digo, mas eu não podia falar com o Rodolfo? Não, ele não atende, coisa nenhuma. Então, eu digo, o senhor Rodolfo, onde é que mora o senhor Rodolfo? Eu estou pensando na casa dele. Ela falou assim, ele mora na Pompeia. Eu falei assim, Pompeia, reduto da minha tia. Eu pensava em ir na casa dele. Aí o salão de beleza. Eu pensava em chegar no Rodolfo. Daí eu falei assim, eu liguei para ele, a senhora conhece aqui uma senhora chamada Dona Arminda, mulher do senhor Rodolfo? Eu conheço, minha cliente também, é sempre aqui. Então fala com a Dona Arminda, eu queria falar com o Rodolfo Lima, e tal, não sei o quê. E minha tia falou com a Arminda, ela falou assim, não, ele está procurando uma pessoa muito jovem, não é o seu caso e tal. Eu devo falar com a Dona Arminda? Um dia a Dona Arminda foi lá e conversei com a Dona Arminda, olha, eu faço isso, faço aquilo, eu penso assim, e tal. Peça, por favor, para o seu marido me atender. Foi atrás do sonho. Ela foi lá e fez um apelo. Ele, olha, eu sei que não é uma pessoa que está procurando, a idade e tal, mas atende ele, nem que seja para dispensar. Atende. Ele é insistente. Eu fui insistente. Eu fui lá, sentei com o Rodolfo lá na Lintas e ele me deu 15 minutos. Nós começamos a conversar, como se fosse a primeira parte do seu programa, e a conversa durou 2 horas. Era coisas do almoço, e acabou que ele não foi almoçar, nem eu almocei. Nós ficamos conversando sobre 2 coisas, sobre o papel da televisão como veículo publicitário e as responsabilidades sociais da televisão enquanto veículo de comunicação. E eu tinha 1000 ideias naquele tempo, começamos a falar. Nossa, e quando eu terminou a conversa, depois de 2 horas, eu tinha sido contratado como chefe de rádio e televisão da Lintas, sem nunca ter trabalhado em publicidade. Que coisa. Até então. Foi uma coisa engraçada. Já veio pronto. Foi uma coisa pronta. Foi uma insistência, né? Você foi atrás do teu sonho. Uma identidade repentina e absoluta que aconteceu entre eu e o Rodolfo. Para quem não conhece, o Rodolfo Lima Marta, esse é um dos ícones da comunicação. Exatamente. E foi fundador da ESPM. Ele né? que criou a ESPM. ESPM. Mas vamos em frente. Bom, eu assumi lá a televisão e a primeira coisa que o Rodolfo me deu parecia uma missão impossível. Ele queria que nós tirássemos os comerciais da PRK-30, que naquele tempo era patrocinada nacionalmente pela Leva, e a gente substituísse por textos lidos pelos próprios Lauro Borges e Castro Barbosa, que eram os 2 apresentadores da PRK-30. Mas eu teria que escrever os textos e eles teriam que ler. No estilo deles. Agora eu era um moleque, começando naquele negócio, os 2 eram os 2 medalhões, gênios do rádio brasileiro, aliás, são até hoje. São até hoje, sem dúvida. São fantásticos. Mas eu fui lá e fiz uns textinhos e levei, e o Lauro Borges não quis nem ler. Não vou ler isso não. De novo. Ele falou assim, fala com o Castro. O Castro dá uma lidinha aí. O Castro leu e riu. Ele ria. Daí ele falou assim, eu vou falar com o Lauro. Eu gostei. Ô Lauro, eu gostei dos textos. O Lauro assim, eu não quero nem quero ver. Assim, se você gostou, se tiver graça, você bota isso. Eu vou ler no programa. Se o auditório der risada, fica. Se o auditório não der risada, eu vou cortar esses comerciais assim. Bom, a PRK-30 ficou 3 anos com os textos e o professor do auditório rindo, e o Lauro Borges adorava o texto, depois até me convidou para escrever parte do programa. Foi uma coisa muito gostosa. Que é o talento, né? Por outro lado, eu viajei com os 2 para fazer show. O Brasil inteiro. Só para animar o teu programa, contar 2 historinhas engraçadas. Então fala. Lauro Borges Casual. Ele chegava em todo lugar, ele era um cara muito engraçado. E ele chegava os garçons, e falou assim, querem chupar os nabos aqui? E o garçom chegava e perguntava, o que é? Nós guardanapos aqui. Então, era sempre assim. E aí, chegou um dia na Bahia, ele levou uma rebordosa. Nós estávamos no Grande Hotel Bahia, inaugurado. Chegou o cara, quer chupar os nabos aqui? O cara assim, chupo, sim senhor. O senhor Lauro Borges, eu sou seu admirador, minha família, de uma compostura, minha mulher adora o senhor, minha avó, minha mãe, a família todinha. O senhor é um jeito tão genial, você tal, que eu chupo os nabos, sim senhor. Quer dizer, o Lauro perdeu as estribeiras. Ficou frio, e agora? Foi derrotado pelo garçom, né? E uma vez nós estávamos em Porto Alegre e estávamos fazendo a barba, né? E o Lauro fazendo a barba, o Lauro tinha uma barba grossa, né? E falou assim, sua lâmina está afiada? Eu falei, sim, senhor. Olha aí, eu sou água quente, você está falando. Daí começou a fazer a lâmina do barba, ele parou assim, para. Jogou a quadra assim,
senhor, meu filho, o senhor não está fazendo a minha barba, o senhor está tirando dela para fora. A sua navalha está tão cheia de dente que está puxando minha barba. Desde que eu sentei aqui, veja como minha barba aumentou. O barbeiro ficou alucinado. Então, ele tinha essa veia cômica na vida. A veia dele era rapidinho. Mas aí eu viajei o Brasil inteiro com o Norberto Castro Barbosa, fizemos vários programas, fizemos divertimentos, fizemos na televisão uma coisa chamada Leva no Espaço, que era uma ficção científica fantástica e que teria sido um grande programa se não desse um dia o Lima Duarte sentado com uma roupa inflada de ar em cima de um prego no banco, esvaziou a roupa dele no pleno ar. E um dia que o Mário Fanucchi, que fazia as ilustrações, colocou um foguete e o foguete foi colocado, era aquele filme de 16mm, e o foguete foi colocado errado, começou a andar para trás, engolir fumaça. Na verdade. Daí eu contamos para o estúdio e o Lima disse, gente, engrenamos a ré por acaso, vamos para frente, trocamos o filme e o foguete andou de novo. Mas fizemos, eu naquele tempo eu criei um patrocínio, já existia a Próxima Atração. Mas a Lever, que ia entrar pela primeira vez na televisão em 1957, comprou em todo o Brasil, em todas as emissoras, Lever anuncia a Próxima Atração. E cada vez era um produto diferente. Então isso aí foi uma entrada da Lever no mercado de televisão fantástico. Ela estava presente em todas as emissoras. Na história da propaganda. Em todos os intervalos. É verdade. Foi uma coisa estratégica muito, muito importante. Mas daí da Lintas eu fui convidado para fazer uma produtora de comerciais, não existia na época, com o pessoal da Vera Cruz, com o Chick Fowley, com o Sadi Escalante, o Magaldi e o César Mêmulo Júnior. Então nós montamos a RGE Links Filme, na qual eu era sócio, o Scatena era sócio e o César Mêmulo Júnior. Fez muitos jingles. Muitos. Na minha coleção tem vários. Uma grande quantidade de comerciais da televisão, era uma produtora. Mas logo depois da produtora, eu atendia também, além da produtora, eu tinha uma agênciazinha pequena e particular, só de criação. Eu fazia mídia que atendia a Varig. Fazia todas as campanhas da Varig, de imprensa, de rádio e de televisão. Dizem que é aquele taranã, coisa sua? Exatamente, foi feito por mim, quer dizer, junto com o Vitor Dagô, e nós criamos essa coisa. Eu fiz os arranjos todos de colocar várias vezes, mas a ideia dessa assinatura... Foi a primeira assinatura musical que existiu. A ideia da assinatura é minha. E nós fizemos juntos. Eu sempre gostei de coisinhas curtas. Eu também fiz para a Lever um negócio chamado Brancura Rinço, fiz um negócio chamado Olmo, coisinhas curtinhas, que o Rodolfo Lima Matos era a voz do Olmo, que ninguém sabe. Olmo. Como ele era baixo profundo, eu gravei com o Rodolfo essa coisa do... Quantos segredos você está me contando aqui? Os segredinhos que eu estou te contando, né? Então foi gravado pelo Rodolfo. Mas o Jorge Adib estava na Multi, me convidou para ir para a Multi, eu fui para a Multi, aí Alcântara Machado, passei pela Norton, fundei a Proem, junto com o Otto Scherbe, e quando eu estava no auge da Proem, o Edson Leite me convidou para ir para Excelsior, depois eu voltar para minhas origens de televisão. Eu fui para a TV Excelsior, fiquei algum tempo com o Edson Leite, que teve o grande mérito de romper o convênio, liberando os artistas daqueles chamados grilhões que as empresas de comunicação de televisão tinham preso os artistas. E fiquei com o Edson, depois fui para a TV Rio. Da TV Rio eu antes passei pela Rádio Bandeirantes como diretor artístico durante um longo tempo, onde ela jamais perdeu o primeiro lugar dela enquanto eu estive lá. Fui então Tupi, TV Rio, Rádio Bandeirantes, TV Excelsior, e de repente eu fui convidado junto com, aliás, o autor do convite foi o Chico Anísio. Mas eu fui junto com o Moacir Franco, o Moacir Franco foi fazer o programa dele na Tupi, eu ia dirigir o programa do Moacir Franco, e eu fui convidado para dirigir a direção geral do Telecentro das emissoras associadas, que naquele momento era um projeto que os associados tinham de formar uma rede nacional
com todas as emissoras da rede de associados. Então era um projeto muito interessante e que não deu certo porque os associados não pagavam as suas cotas. Então faltou dinheiro para realimentar o projeto. Mas tivemos naquele momento ali coisas super interessantes. Tínhamos um grande elenco ali, tinha o Cassiano na Tupi, tinha o Walter Avancini, nós tínhamos o Chico Anísio, tínhamos o Márcio Franco, tínhamos o Bibi Ferreira, Flávio Cavalcante. Era um momento muito bom. Benedito Rui Barbosa, Ivani Ribeiro. Era um grande elenco. Tinha tudo para dar certo, mas faltou o fundamental, que era o dinheiro. Dali o Walter, que já tinha trabalhado com ele na TV Rio, o Walter me convidou antes de eu terminar o processo do Telecentro, para eu ir para a TV Globo. Mas essa parte você vai me contar no terceiro bloco. Então vamos lá, a parte final. Não final, dessa história que vai continuar muito com o Boni. Aguarde o terceiro bloco, voltamos já. Terceiro e último bloco da entrevista com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Boni, meu amigo. Agora estamos na Rede Globo. Então, na Rede Globo, o Walter me convidou e naquele momento quem tinha levado o Walter para lá era o Joe Wallach. Joe Wallach era um gerente de uma das TVs do Time Life em São Diego e havia vindo para o Brasil para tentar recuperar a situação da Time Life aqui da TV Globo, porque tinha um gasto de muito dinheiro aqui e havia sido um desastre. A TV Globo estava em quarto lugar aqui no Rio de Janeiro, não tinha São Paulo ainda naquele momento, e o Walter me convidou para ir para lá. Naquele momento eu estava me considerando velho, eu tinha 30 anos de idade, o Walter também tinha 30 anos de idade. Walter Clark, você está falando. Walter Clark. Então ele disse: Walter, eu vou com você para a TV Globo, mas com uma condição, é minha última aventura. Eu já passei por todas as emissoras de televisão, passei por 8 agências de publicidade, tive uma produtora. Então, assim, esse momento, se realmente a gente for começar, eu vou trabalhar até o final. Se eu brigar com você, eu vou ficar. Se eu brigar com o Dr. Roberto, eu vou ficar. Eu vou ficar de qualquer maneira. E se não der certo a TV Globo, eu vou ficar também. Não há jeito. Então, é o meu último desafio. Então, o Walter falou assim: é o nosso último desafio. O Walter tinha passado pela Rádio Tamoio, tinha começado como assistente de direção da TV Rio, na parte comercial. Ele era o diretor comercial da TV Rio, que era a emissora de maior sucesso no Rio de Janeiro, mas era a emissora de maior sucesso comercial no Brasil. E com o Roberto Montoro, que era o diretor de São Paulo, os dois foram para a Globo, e aí eu seria essa peça que ia juntar com eles lá. Eu aceitei com essa condição. Então, a coisa que me parecia e que fazia assim, um certo vácuo da minha carreira, que como é que a gente, nos veículos de publicidade, tratamos tão mal a publicidade. Então, eu digo: vamos começar a fazer o seguinte, um modelo de exibição comercial, para atrair nossos clientes. Nós precisamos de dinheiro. O Dr. Roberto não tinha, ele veio empenhado tudo que ele tinha, o Time Life estava saindo, e nós só tínhamos um jeito de buscar dinheiro, nas agências de publicidade. Eles teriam que financiar. Desde que a propaganda fosse bem apresentada. A nossa ideia. Então, eu achei que nós tínhamos, então, criei dentro da TV Globo 2 coisas. Primeiro, que a necessidade de que os clientes entregassem mais de uma cópia dos seus filmes. E quando tivesse essa cópia riscada, acetal, nós pudéssemos pedir mais uma outra cópia. Coloquei todo mundo trabalhando de luva branca no Telecine para evitar. Os comerciais iam lá com mancha de impressão digital, com riscos, coisas desse tipo. Para que isso fosse feito de uma maneira. Olha a qualidade, hein? E depois conseguimos montar uma faixa de segurança para não haver problema de exibição Telecine. Gravamos os comerciais todos e editávamos numa fita de videotape. Nós tínhamos uma máquina mais baratinha da Sony que fazia a faixa de segurança. Então, o comercial só ia no Telecine se houvesse uma pane na faixa de segurança. A faixa de segurança era toda ela editada em vídeo, então que permitia que os comerciais tivessem uma qualidade de som e de imagem melhor. Eu quis equiparar o nível de exibição de comercial com o nível de exibição, pelo menos do ponto de vista estético, da televisão. E depois batalhar por uma renovação de conteúdo. Quando eu cheguei na TV Globo, o Walter já havia contratado a Glória Magadã, a Dercy Gonçalves já estava lá.
Então eu disse ao Walter que eu teria que, com o tempo, mudar a Glória Magadã. Era uma coisa que ele tinha feito um grande investimento nela e assumido grandes compromissos. De forma que foi uma primeira batalha minha, foi me livrar da dona Glória Magadã. Nós conseguimos. Eu preparei um ardil para ela. Eu fiz descobri uma brecha no contrato e mandei o pacote provocá-la. E ela chegou e disse, não, então eu disse o pacote para ela, se você pedir demissão, o Boni não vai aceitar. E ela pediu demissão e eu aceitei. Mais uma exclusiva nossa. Eu aceitei. Então, aí começamos a trabalhar no conteúdo. Aí nós tivemos que substituir, eu adorava a Dercy, mas tivemos que substituir a Dercy. Minha preocupação fundamental era o jornalismo. Começamos a trabalhar no sentido de ter jornalismo em rede nacional. Fizemos o Jornal Nacional, que foi uma ideia do Arce, usado no Brasil, embora os jornais nacionais já existissem há muito tempo nos Estados Unidos, os jornais de rede, mas quem arranjou dinheiro para fazer o Jornal Nacional foi o Arce. Nós colocamos no ar, prevaleceu o modelo que eu e o Armando Nogueira queríamos, que era diferente do que está hoje no ar, mas esse modelo que está aí foi o modelo que nós queríamos. Antigamente, pensavam que cada praça entraria com o seu locutor. Essa é uma coisa estranhíssima, né? Eles imaginavam isso. Graças a Deus, a nossa Embratel não tinha condição de fazer com que entrassem todos os locutores da praça. Então eu criei esse jornal das 7 horas, que antecede o Jornal Nacional. Que era das praças, existe até hoje. Para as praças usarem. E coloquei esses nomes, SPTV e tal, eu coloquei esses nomes. E entreguei para as praças esse jornal, para a gente ficar livre para o Jornal Nacional. Então, que foi o formato criado por mim, pelo Armando e pela Alice Maria. Agora uma pergunta, desculpe te interromper. Era um formato mais formal, claro, o jornalismo. Certo. Agora não é tão formal. O que eu acho que o Jornal Nacional é exemplo do que se faz no mundo inteiro, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. O Jornal Nacional é um diário oficial. Então ele precisa, ele não necessita ser informal, ele precisa ser institucional. Informal é o Jornal da Tarde, que deve ter, fala sobre tempo, sobre trânsito, fala sobre espetáculos da cidade, coisas desse tipo. Mas o Jornal Nacional é um diário formal. Eu adoro o Bonner, o senhor editor, o senhor apresentador, as pessoas, a Renata Vasconcelos é uma paixão. Então nós temos hoje uma dupla de apresentadores fantástica. E o jornalismo da Globo hoje faz um jornalismo equivalente ou melhor do que a maior parte do jornalismo do mundo inteiro. Mas eu realmente não gosto de misturar a informalidade com a respeitabilidade que o Jornal Nacional precisa. Por exemplo, não sei se é esse, chamar de Maju, Maria Eu não gosto de Maju, não gosto de Maju. Então ela podia virar e dizer para o Boni, ô Bobô. Não dá. Eu não gosto. Eu acho que isso aí, você sai de uma notícia séria, e agora vamos, não dá para misturar essas duas coisas. Então, eu não gosto de rádio que toca Beethoven e toca pagode, ou toca axé. Não dá para misturar. Não dá para fazer as duas coisas. Mas vamos em frente, depois do Jornal Nacional. Bom, então eu fiz um esforço muito grande para melhorar o conteúdo. O Walter ficou na TV Globo de 66 a 77. Eu fiquei 31 anos na TV Globo e sempre tentei mostrar para o Walter que eu não pude ser solidário com ele na saída dele, porque eu tinha um compromisso com mais de 700 pessoas que eu trouxe da Excelsior, da TV Tupi. Ele queria que você saísse. Eu não podia deixar essas pessoas lá. Eu prometi para eles não só o trabalho, o emprego, mas acima de tudo a questão da tentativa de montar um mercado sério para a mão de obra artística brasileira. Aliás, o sonho que você perseguiu desde o início eu acho que foi uma conquista que nós fizemos, que eu me orgulho dela e que a Globo mantém de maneira muito digna. Sem dúvida. E depois, na primeira reunião que eu tive na TV Globo, eu disse que nós precisamos de estúdio. Nós ficamos 30 anos fazendo os grandes sucessos da TV Globo nos estúdios inicialmente projetados para fazer jornalismo pelo Dr. Roberto no Jardim Botânico. Só em 1997 é que nós conseguimos ter o Projac, que era uma solicitação minha desde a segunda reunião do dia que eu entrei. Levou 30 anos para eu conseguir construir o Projac. Mas consegui graças ao apoio do Roberto Irineu Marinho, que entendeu que a Globo, em relação às novas plataformas, em relação ao futuro,
Você tinha que se proteger como grande produtora de conteúdo. Isso está feito. A Globo está fazendo isso. Mas na Globo nós conseguimos fazer uma emissora para atender aquilo que são as duas funções que uma empresa de comunicação tem que ter. Primeiro, ser um grande veículo de publicidade, não necessariamente nessa ordem. E a segunda, atender às suas responsabilidades sociais de mídia com relação à população, à informação, à educação. Tanto que no começo da TV Globo, nós criamos lá o telecurso de segundo grau, tivemos o sítio Pica-Pau Amarelo, tivemos o Vila Sésamo, hoje desnecessários, na medida que o governo tem suas próprias redes de educação muito mais eficientes. Mas o fato é que cumprir a sua responsabilidade social e o seu papel como veículo de publicidade foi sempre a nossa meta. E o que eu disse aquele dia lá na escola, na SPM, é que durante toda essa jornada na TV Globo, os conceitos do Rodolfo Lima Madsen estiveram presentes. E muitas vezes, das nossas conversas particulares, com relações éticas, com relações à qualidade de conteúdo, com relações ao posicionamento junto à sociedade, eu sempre tive a oportunidade de me fartei de usar conceitos do Rodolfo Lima Marques. Que bom. Boni, muito obrigado por sua grande atenção aqui com a gente. Obrigado, Zé. Sucesso para o programa. Muito obrigado. Foi uma aula, um programa especial mesmo, nosso, um dos melhores da nossa série. Uma pequena história. Uma grande história e eu sei que você tem muita coisa com a TV. A TV Vanguarda está indo muito bem, né? Eu tenho uma casa lá na praia, em Juqueí. Pioneira em tudo. É espetacular. Nós temos agora essa questão do repórter Vanguarda. Nós temos hoje 120 mil repórteres cadastrados, inscritos, contratados, trabalhando com celular na rua. Nós temos 120 mil pessoas que acessam a Vanguarda sem falar com ninguém. Você com o seu celular abre os nossos gravadores e grava sem trocar uma palavra com nenhuma pessoa. Tudo automatizado. Então, nós temos 120 mil repórteres na rua. É aquela plataforma que você já pensou em usar e está usando agora. Exatamente. Bom, obrigado pela atenção. Trabalho aí. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigado. Esse foi José Bonifácio de Oliveira Sobrinho Boni, que deu um show de simpatia, sabedoria, bom humor e aula para todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.